Boa noite, pessoal. Estou esperando o Dr. Oswaldo. Daqui a pouco começamos a nossa live sobre o assunto de sexualidade humana, além de relacionamentos homoafetivos. Fiquem à vontade para fazer perguntas. O Dr. Oswaldo sabe muito de sexualidade humana. Ele é uma referência na América Latina. Vamos agora. Opa! Yelo! Deixa eu arrumar minha imagem aqui, peraí. Eu estou pela metade. Ai, ai. Boa noite, Luiz. Bem-vindo, Oswaldo. Bem-vindo a todos nós que estamos participando dessa live aqui hoje, maravilhosa. E obrigado. Hoje vai de água alcalina. Hoje. Oswaldo, obrigado. Boa noite. Obrigado a todo mundo que está entrando aqui. Tem uma expectativa muito legal sobre você, sobre a nossa live. Bem-vindo e mais uma vez grato. É a terceira ou quarta live que a gente faz, matar curiosidade e sexualidade. E agradeço tua aceitação. Quero fazer... Pode falar, depois eu faço a tua apresentação, Valdo. Eu que agradeço você ter me chamado, porque eu considero que assim, essas formas de nós podermos discutir, conversar, abrir espaço para perguntas, é algo que faz parte da nossa profissão. Nós temos que ter uma atividade social de interação além do consultório. E você ajuda a fazer isso. Obrigado. Obrigado, nós também. Gente, o Oswaldo, Dr. Oswaldo Rodrigues Júnior, ele é uma referência em sexualidade na nossa América Latina, Brasil. Não estou jogando confete, não. Isso é constatação de um fato, não é de hoje. Alguns de vocês já devem conhecer muito o Dr. Oswaldo. Ele foi um dos meus mestres nas duas especializações que eu fiz. Tem uma em educação sexual, outra em terapia sexual. E ele lida com a sexualidade, os assuntos de forma muito didática, muito simples, bastante profunda. Que eu sempre falo aqui na minha coluna no jornal, nos programas de rádio quando eu tinha, com meus pacientes e amigos. É lidar com a sexualidade com fontes fidedignas, com informações científicas, que é com certeza o Oswaldo vai trazer. Tem uma larga experiência, tem mais de 80 artigos científicos publicados, fora um monte de livros. E pelo que eu estou sabendo, né, Oswaldo, tem mais um saindo aí no prelo, não. Um fresquinho que está para ser publicado, mais um. Bem-vindo, vamos aproveitar. Nós estamos assim, participando de um livro que vai ser apresentado num congresso de psicoterapia no Equador, em setembro. E, além de ter 2 capítulos no livro, vou fazer a apresentação do livro, o prólogo do livro. Me convidaram para participar desse projeto. Bom, mas, Luiz, caramba, como é que é isso também de você ter uma coluna no jornal e apresentar sempre discussões? Porque eu vi, você me mandou hoje uma figura da matéria. Aí eu printei a tela eletrônica do jornal. Então, já faz algum tempo, eu sou bastante idealista, Oswaldo, não é de hoje. Desde a época quando eu cursei filosofia na PUC, que eu terminei com 21 anos, depois de fazer com vocês a especialização em sexualidade com meus 30 e poucos anos, eu tenho essa vontade de ajudar também de forma idealista. E já fiquei muitos anos na rádio, agora tenho a coluna no jornal, já há uns 5, 6 anos, já escrevi para adolescentes, agora é mais assuntos variados. E é uma forma realmente de a gente atingir, de fazer um trabalho de prevenção do que remediação. Eu brinco, né? Quando a gente oferece alguns projetos em escolas ou CIPATs da vida, o pessoal acha interessante e legal, mas não vai dar agora. Eu falei, então, vocês vão fazer trabalho de remediação no consultório, eu quero fazer um trabalho de prevenção. E assim a gente vai. Então, eu gosto de escrever a cada 15 dias, assuntos variados, muitas vezes ligados à sexualidade humana. E esse último que eu publiquei, achei muito coerente para o nosso início de conversa sobre as relações homoafetivas.
claro, como você já divulguei aquele vídeo de apresentação sua da nossa live, não vai ser apenas sobre relações homoafetivas, como o pessoal está escutando, pode ficar à vontade de fazer perguntas de qualquer gênero, de qualquer espécie, doutor Oswaldo. E eu escolhi esse termo para início de conversa do Contar Caligares, porque até falei para você que fazer uma listinha, né, da última vez, tem um resumo aqui das perguntas, das curiosidades que o pessoal vem trazendo durante um ano, né, que querem saber. Então, eu vou começar com você, perguntando, para aquecimento de conversa, de várias perguntas que colocaram, o que você acha daquela frase do Drauzio Varela, onde ele afirma que a homossexualidade é uma ilha cercada de ignorância por todos os lados? Queria começar por aí. A homossexualidade é uma ilha cercada de ignorância por todos os lados. Luiz, você está contando de uma apreciação sociológica da questão da homossexualidade e que implica no momento histórico e implica num contexto cultural e social. Por quê? Porque ainda vivemos numa circunstância onde muita gente que anda na rua não compreende como é que as pessoas funcionam. Na verdade, vivem da pressuposição de que existe somente uma forma certa de fazer as coisas no mundo humano. Veja, os comportamentos que nós chamamos de homossexuais existem desde sempre na espécie humana. Sempre. O interessante é que nunca teve importância dar nomes para esse tipo de comportamento. Dar nome para esse comportamento só acontece no final do século XIX. Quer dizer, acontece porque havia todo o desenvolvimento de especialidades da medicina e quando a psiquiatria olha e diz, espera aí, não podemos deixar isso para a religião definir se é certo ou errado. Nós vamos definir. Então era necessário criar uma compreensão de que os relacionamentos homossexuais, e ali basicamente naquele momento se referiam aos masculinos, dizia respeito a uma circunstância, então seria uma degradação neurológica, um problema da mente, uma doença, uma enfermidade. Então começou a se criar, usando o nome, se criar todo esse esquema de uma compreensão negativa. Veja que o nome foi criado não com essa intenção, foi criado dentro de um ambiente do direito. Um advogado alemão criou o nome para poder discutir a criação da nova Constituição, da unificação alemã, das várias cidades, os vários principados alemães que formaram o que se chamou de Segundo Reich, um grande império alemão. Mas, imediatamente, a crescente, nascente psiquiatria pega a ideia de, está aqui, isso aí não é um pecado, isso aqui é uma doença. Eu estou contando para você que é necessário primeiro compreendermos que existe uma ideia que permeia, que produz, que conduz as ações. A partir daí, e durante décadas, a homossexualidade foi considerada uma doença mental, uma doença psiquiátrica. Nós dois estudamos na faculdade que lá no comecinho da década de 1980, olha, se decidiu, inclusive dentro da própria psiquiatria, tipo, olha, homossexualidade não é doença. Veja que nós estamos usando o termo homossexualidade e nós dois sabemos que à época se usava a palavra homossexualismo, que parece que é mais negativo. O sufixo significa doença, né? E aí, a psicologia já tinha, desde o começo do século XX, uma busca de uma compreensão sem precisar patologizar os comportamentos. Primeiro, que um comportamento em si não é patológico. O uso dos comportamentos é. E essa diferença se tornou bastante importante nas últimas 2 décadas do século XX para, dentro da ciência, dentro das profissões de saúde, nós olharmos para os comportamentos homossexuais e dizermos, olha, o comportamento em si não é um problema. Mas as pessoas que têm comportamentos homossexuais têm problemas. Todos temos problemas. Sermos vivos traz problemas. E isso é importante para compreendermos. Não é a homossexualidade que traz problema per se, apenas pelo comportamento, pela atividade homossexual. É importante compreender que na interação com o mundo, que ainda somos socialmente,
ainda somos representados pelas ideias do começo do século XX. Uhum. E isso faz com que, então, uma boa parte das pessoas sim, aprenderam, ouviram em casa dos pais, dos avós, que a homossexualidade era feio, era errado, era doença, é sem vergonhice, é pecado, e assim É vai. Ou falta do seja, que fazer. ou não encontrar a pessoa certa ainda, coisas parecidas. Mas o importante de compreendermos isso é que, mesmo dentro da ciência, mesmo dentro das profissões de saúde, existem pessoas que ainda pensam como aprenderam na infância e pensam através de ideias que conduzem a compreensão de homossexualidade como uma coisa negativa e errada em si. Torno a dizer, a homossexualidade em si não é o errado. A homossexualidade pode trazer problemas. Então, numa cultura, numa sociedade, num momento histórico, onde muita gente simplesmente crê, tem convicção de que homossexualidade é doença, viver nessa cultura deve ser complicado sendo homossexual. Por quê? À volta você tem um monte de pessoas que não entenderam o que acontece, não sabem o que é, mas já são contra. Não vão perguntar, não vão procurar se colocar no lugar do outro para compreender emocionalmente, afetivamente, de uma maneira compreensiva. Como é que é ser assim? Então, trata o outro diferente, e que, então, ideologicamente é diferente, vai tratar como errado, como negativo. Isso tem Nós uma temos uma importância. dificuldade no Brasil de lidar com o diferente, lidar com a diferença, de forma Uhum. geral. Muito forte isso. Aí começa a haver julgamentos. Eu sempre falo que diferente não é desigual. Isso. E uma coisa importante, isso se aplica a todos os esquemas e as atividades relacionadas ao que nós estamos falando. Todas as coisas humanas. É igual alguém dizer perto da gente que gosta de jiló. Bom, eu pessoalmente não gosto de jiló. Olha, eu fui experimentar. Porque assim, eu pensava, quando eu descobri que as pessoas comiam, eu não sabia disso. Até os 20 e poucos anos eu não sabia disso. Eu sempre uso isso como um argumento, um exemplo, para dizer assim, olha, se a gente não sabe uma coisa, como é que a gente já tem uma posição contra? Fui lá experimentar. Eu descobri que, na verdade, eu não gosto de coisas amargas. Então, tá, não gosto de jiló. Todo mundo fala assim, você gosta de café, né? Eu gosto, com bastante adoçante. Como assim? Você não gosta de café, então? Porque o café tem que ser tomado sem açúcar, sem nada. Então, o café sem nada é amargo. Eu não gosto do amargo. Pois é. A Primeiro que necessidade que nós temos de rotular situações e isso, pessoas, porque me dá conforto quando eu isso, rotulo. Eu tenho isso, paz. E aí acaba julgamento errado. isso. E nós vivemos numa cultura onde os rótulos, os nomes... bom, nós temos a impressão que isso ajuda a nos relacionarmos. É claro, né? Nós vamos num guichê de algum serviço qualquer aí, olhamos a pessoa que está atendendo, ela tem uma plaquinha grudada na camisa e que tem o nome dela. Opa, que bom, né? Eu fui no supermercado hoje. Eu olho sempre assim no crachá da operadora de caixa e, tipo, já sei o nome, chamo pelo nome. Mesmo porque quando eu vou passar meu cartão de crédito ou meu CPF, em alguns lugares já vem o meu nome lá, né? Porque eu sou usuário Uhum. daquela casa comercial. Pois é, o crachá, o título, esses nomes, são formas de nós tentarmos nos mostrar às outras pessoas, nos fazermos conhecidos. Por um lado, isso é bom, por outro, não é. Por quê? Uhum. Ao mesmo tempo que eu conto que eu sou Oswaldo, você não pode me chamar de Zé Maria ou Maria José, porque eu sou Oswaldo. Se você me chamar por outro nome, eu vou achar ruim. Quer dizer, existe uma convenção social sobre os rótulos. E os rótulos nos ajudam a estabelecer relacionamentos. Sim, mas também restringe os nossos comportamentos, as nossas possibilidades e as expectativas sobre nós. Então, Exato. quando se criou o rótulo homossexualidade, como eu disse, primeiro se criou para os homens. Era complicado, né? Então, assim, então homossexual só serve para homens. Uns 30 anos depois, então se criou o termo lésbica para designar o comportamento sexual entre mulheres.
Aí vem uma discussão. Naquele momento, a ideia era sexo com sexo. Sexo significando genital com genital. De novo, o próprio rótulo restringe as pessoas. Veja, eu gostei quando você propôs nós discutirmos relacionamentos homoafetivos. Sabe, quando estava saindo da faculdade, esses nomes estavam começando a ser usados. Rótulos. Mas para quê? Então, para designar que é um relacionamento afetivo, não necessariamente sexual. Exatamente. Pode incluir o sexual. Mas já no século XX, ao final do século XX, havia uma tendência de dizer, olha, aquilo que foi criado, aqueles rótulos criados no final do século XIX, eles eram restritivos, eles são restritivos. Tanto que, assim, ao mesmo tempo, no final do século XIX, a gente passa a usar a frase, por exemplo, homens que fazem sexo com homens. Mas espera aí, não é a mesma coisa que homossexual? Pois é. É que alguns homens fazem sexo com homens e não querem relacionamentos afetivos. Exatamente. Uau! Por isso que a gente vai criando nomes. São vários rótulos. Os rótulos ajudam? Ajudam a compreender, mas eu tenho a impressão que para muita gente faz mais confusão. Principalmente para Limita aqueles... muito, né, Oswaldo? Limita muito. E principalmente para aqueles que continuam achando que a homossexualidade é uma doença. Porque, afinal de contas, eu ainda ouço pessoas falando homossexualismo, isso é doença, é pouca vergonha, é sem vergonhice, não, isso aí é pecado. Bom, É falta de fé em Deus. Sim, algumas religiões vão considerar pecado. Mesmo porque, para várias religiões, o único contato sexual permitido religiosamente é o que conduz à reprodução. Então, qualquer coisa é pecado. Em verdade, eu vou dizer assim, beijo na boca é pecado. Por quê? Porque não conduz à reprodução. Gente, então... Está todo mundo em pecado. A humanidade está pecando, pelo amor de Deus. E a gente julga, tira essa foto, esse rótulo. É uma fotografia que a gente tira das pessoas, ou de líderes religiosos, sei lá. E você vive com uma culpa. Aí vai ir para a disfunção sexual, que é outro tema que vamos entrar nisso agora, né? Quanta carga que a gente carrega de errado no campo da sexualidade humana, meu Deus do céu. Pois é. Então, o campo do estudo da sexualidade humana também contribuiu de uma forma que tem seus problemas, né? Esses problemas, na verdade, diz respeito exatamente a como é que a gente lida com essa questão, se nós também, das profissões de saúde que lidam com questão de sexualidade, nós também contribuímos para colocar rótulos e restringir a percepção das pessoas. Ahá! Quer dizer, nós também somos responsáveis. Mas veja, quando você propõe discutirmos isso aqui ao vivo, inclusive com pessoas podendo perguntar, uma das coisas importantes é, olha, precisamos discutir essas coisas para que a gente consiga compreender que os comportamentos não são doenças. E olha, se você professa aquela religião e se determinado comportamento é pecado nessa religião, ok. Se precisa discutir isso dentro da religião, não é fora dela. Então, eu vou dizer assim, eu respeito muito os religiosos e as religiões. Por quê? Porque as pessoas parece que precisam, algumas não precisam, outras precisam. Então, vão atrás. Outra questão importante nessa rotulação é que, além de restringir, ela faz com que as pessoas, muitas vezes, ao se rotularem para si, elas se restringam e não consigam perceber uma série de coisas. E aí se obriguem a determinados comportamentos. Também já vi pessoas que, minimamente, sei lá, deveriam ser chamadas de bissexuais. E olha que aqui ainda tem toda uma variação de coisas. Mas uma pessoa que se chame de bissexual, ela está querendo dizer que ela pode ter relacionamentos com ambos os sexos? A maior parte das pessoas vai imaginar assim, esse daí quer fazer sacanagem, né? Vai com duas outras pessoas lá. Não. Essa pessoa quer dizer que ela pode se sentir atraída, independente da pessoa ser homem ou mulher. Não ao mesmo tempo? Então, pode ser ao mesmo tempo, mas a pessoa não está contando isso. Nós já estamos deduzindo. Os nomes vão restringindo, vão nos obrigando a algumas coisas e, de repente,
produz algo que não era bem o que a gente pretendia. Bom, aí terminando a história do rótulo. Se o rótulo me impede de exprimir as outras coisas, como é que então nós lidamos com os nossos desejos? Pois é, desejo é um conceito complicado. Quando na década de 1950, alguns médicos deduziram que o homem, por ter mais testosterona que as mulheres, por isso tinha mais desejo que as mulheres, e a dedução foi que o hormônio produzia desejo, passamos os 50 anos seguintes com médicos tentando propor que, olha, para resolver problemas de mulheres, a gente dá testosterona para as mulheres. Testosterona é um hormônio muito importante para quem nasceu com genética XY. Basicamente, todos os que nascemos com pênis, na verdade com testículos. Por quê? Porque o nosso corpo, os nossos músculos precisam de testosterona. O corpo da mulher não precisa de tanta testosterona, então vai produzir um pouquinho, 1/5 da quantidade masculina lá na suprarrenal. E aí fico pensando, então houve um momento em que homens compreenderam que deveriam considerar que as mulheres teriam mais desejo sexual se elas fossem mais parecidas com homens. Oi? Era só dar hormônio. Oi? Mas eram homens. Nós podemos procurar lá, eram todos médicos homens. Bom, mas é hormonal, afinal de contas? Então, não. Por quê? Então, se eu nasci homem geneticamente, eu produzo testosterona, nós devemos deduzir biologicamente que essa história de um desejo sexual biológico seria fazer com que o meu desejo fosse na direção de mulheres. Mas espera aí, homens homossexuais são homossexuais porque têm testosterona? Não. Mulheres homossexuais não são homossexuais porque têm testosterona. Essas são coisas importantes, porque afinal de contas diz respeito a que o nosso corpo biologicamente traz possibilidades, limitações, formas, ajudam a uma série de expressões, mas não determina a nossa dita sexualidade, não determina o nosso desejo sexual e nem no que o nosso desejo sexual vai se instalar. Oswaldo, eu posso fazer uma colocação? Por Eu sei favor. que está contando a história da homossexualidade, mas estou vendo duas colocações aqui interessantes que acho que tem a ver com o teu que você está colocando. Diga. Tem uma pessoa colocando, a Ceborges, que algumas nutricionistas estão prescrevendo testosterona para mulheres. E que muitas mulheres incomodadas com a baixa libido usam testosterona também. Eu acho que isso não funciona, né? Então, essa é uma discussão complicada. Na década de 1980 e 90, eu acho que você se lembra de ter visto na mídia a história de um ginecologista baiano e ele dava injeção de testosterona nas mulheres. Em 6 meses, elas tinham mais barba do que nós dois juntos. Eu olhava e dizia assim... É para chorar, eu estou rindo. Pois é. Eu me lembro de uma paciente que veio para mim, mas antes, um par de meses antes, ela passou por uma médica mulher, que, olha, ali no consultório mesmo, ela aplicou testosterona nessa mulher. Olha, naquela primeira entrevista dessa paciente, no primeiro contato, conversando, perguntando, ela me conta que tinha uma série de problemas hormonais. Ela tinha descompensações hormonais complicadas. Ela tomou aquela injeção de testosterona no consultório da médica. Primeiro que ela estava na minha frente com a cara cheia de pipoquinhas. A testosterona, ela age nos bulbos foliculares dos pelos. Por isso que cresce barba. Uma coisa interessante e importante que essa mulher ainda me trouxe é que ela descompensou, piorou. Os hormônios dela ficaram ruins. Quando ela voltou correndo para a endocrinologista que tratava ela, e o endocrinologista disse assim, e você não disse que você fazia tratamento hormonal para compensar uma série de coisas, que você não podia ficar tomando qualquer hormônio? Ela não perguntou. Oh, meu Deus! Então, com essa paciente eu aprendi uma coisa. Eu não sei se todo mundo pode tomar testosterona. Há 20 anos, entre os urologistas,
havia uma preocupação sobre a história da complementação, né, hormonal, né? Um tratamento com testosterona para homens. Havia uma preocupação de que a testosterona pudesse, nos homens, facilitar a presença de câncer de próstata. Porque nós homens, né, Luiz, nós nascemos com um probleminha. Nós temos próstata e a nossa próstata, ela se irrita com a testosterona existente no sangue, passando ali na próstata. E aí, o que acontece é que a próstata tende a inchar. Leva 40, 50, 60 anos para a próstata inchar e ficar grande. Um adenoma de próstata. Um dos problemas desse adenoma é que a gente vai ter dificuldades de urinar, etc. Espera aí. Eu acabei de dizer uma coisa que não é câncer. Não. Os urologistas mas se preocuparam porque se isso facilitava de alguma forma o crescimento da próstata, será que isso tem a ver com câncer? Não, eles já chegaram à conclusão que essa reposição hormonal pode ser feita em homens que têm problemas testiculares, por exemplo, e não estão produzindo testosterona. Veja, não se trata daquelas pessoas, daqueles homens que produzem testosterona, mas por não terem atividades físicas constantes, produzem outro hormônio que segura a testosterona livre, então essa testosterona não faz efeito sobre o corpo. Também é verdade, e ouvi de um grupo australiano pesquisando, estudando homens acima dos 70 anos de idade, uma conclusão muito interessante apresentada há uns 7 anos num congresso internacional de endocrinologia, que falava exatamente dessa questão sobre hormônios. Eles perceberam que os homens acima de 70 anos que faziam sexo tinham testosterona normal. Os que não faziam tinham testosterona baixa. Os que começavam a fazer sexo frequentemente aumentavam a testosterona. Ou seja, não adianta dar testosterona que não vem o desejo. A testosterona é o resultado, no corpo dos homens, é um resultado da manifestação sexual. Então, não é o desejo sexual que vem do hormônio, mas o hormônio vem da expressão da atividade sexual. As mulheres, se nós aplicarmos isso, as mulheres vão funcionar com desejo? Então, não. Aliás, nós devíamos dizer, aonde esses profissionais de saúde estão baseando as suas prescrições, porque deveríamos estar baseando atividades profissionais em estudos, pesquisas, que comprovam e que pesquisas que podem ser repetidas para sabermos que o resultado da pesquisa foi verdadeiro. E eu sigo essas pesquisas e veja, sempre existem discussões. Sei que existem médicos que, por exemplo, querem propor microdosagens de testosterona. E, afinal de contas, com microdosagens não causariam nas mulheres problemas secundários como a barba. A falta de hormônios que, para nós homens, seria normal, quer dizer, se nós não produzirmos testosterona, provavelmente o nosso corpo tem uma série de deficiências, porque o nosso corpo é dependente de testosterona. Deixa eu te dar uma colocação que fizeram aqui, não sei se tem a ver ou não. Você dá o seu respiro aí. E é uma das questões que eu anotei aqui, muito comum que as pessoas pediram que eu fizesse para você, dentre algumas. É muito comum, tem um quarto dos meus pacientes são casais homoafetivos, masculinos e femininos. Tá. E que estão se descobrindo homoafetivos depois de uma certa idade, 35, 40, não importa a idade, mas a gente sabe que não tem nada a ver. Alguns colocam se não é a questão da baixa da testosterona, no caso dos homens, e por que, olha que interessante, vou colocar para você, como colocar aqui. Por que isso acontece depois de velho, virar, como está aqui, homossexual? Eu sei que não é assim, mas quero que você faça a colocação. Por que a pessoa agora, depois de adulto, depois de estar casado ou casado, virou, é o termo que uso, homossexual? Primeiro, é mais provável que essas pessoas, sejam homens ou mulheres, tivessem algum grau de bissexualidade. Ou seja, vão reagir a outras pessoas, homens ou mulheres, reagir eroticamente, tanto faz o sexo. Mais provavelmente, nós devíamos prestar atenção em como é que essa pessoa, nos primeiros 15 anos de vida, produziu interações afetivas
de cunho que eu estou chamando de erótico. Veja, o erótico não é um genital puro e simples. Na verdade, o erótico faz parte das relações sexuais, mas o erótico é uma coisa que nós aprendemos desde criança, desde nascido, que nós vamos aprendendo quais são as coisas que são gostosas. Uma das coisas que nós aprendemos é que adultos tocam a gente quando nós somos pequenos, bebês, nós já estamos aprendendo que determinados toques são gostosos, prazerosos. A predileção, a opção, a preferência, tudo aquilo que já se chamou, vai sendo construído ao longo dos primeiros anos de vida de uma maneira muito complexa. Nós gostamos de algumas coisas, não gostamos de outras. O gostar de algumas coisas não é percebido imediatamente ligado a questões sexuais. Nós vamos começar a administrar isso na adolescência, quando a cultura humana diz que nós podemos, então, agora nós podemos namorar. Veja, nós também fazemos as brincadeiras com crianças, 4, 5 anos, 7 anos, de que crianças estão namorando. Nós deixamos e até fazemos com que as crianças brinquem de namorar. Mas quando chega com 10, 12, 15 anos de idade, os namoros se tornam uma coisa com intenções de procurar aquelas sensações que se associam ao genital. Algumas pessoas têm mais oportunidade de fazer uma coisa ou com um sexo ou outro, e algumas pessoas são impedidas de fazer com um sexo ou outro. Esse jogo complicado, imbricado social, é que vai permitir que alguém possa estabelecer um relacionamento imediatamente, um relacionamento heterossexual ou homossexual, ou bissexual. Nós estamos vivendo, nesses últimos 20 anos, uma certa permissividade numa classe social, não é todo mundo, não são todas as classes, de poder discutir na adolescência o que você acha? Ah, eu acho. O eu acho é uma coisa interessante. Eu posso ver um queijo, eu vou para Minas, tem um queijo ali vendendo na lojinha, né, no supermercado. Nossa, eu acho que esse queijo deve ser bom. Eu tenho que experimentar. Ah, mas eu já digo que eu gosto de queijo. Bom, quando eu digo que eu gosto de queijo, eu já botei o rótulo, né? Então eu vou pegar um pedaço de queijo, eu já tenho lá. Ah, isso aqui é delicioso. É bom mesmo, hein? Quer dizer, quando começamos a discutir os rótulos, isso nós já estamos falando de uma coisa. Às vezes nós queremos o rótulo, inclusive, antes da experiência. Mas então isso me joga para alguma coisa? A maior parte das pessoas, na nossa cultura ocidental, é criada de infância para adolescência a primeiro usar o rótulo heterossexual. Então, eu tenho que crescer, namorar, casar e ter filhos. Não vem a discussão da possibilidade da homossexualidade. Então, eu já tenho o rótulo. Eu já tenho o rótulo, então eu já estou sendo heterossexual. Mas quando nós chegamos aos 40, 45 anos de idade, homens e mulheres atingem um grau social de um poder especial. Um dos poderes é financeiro, ou seja, nós tendemos a uma estabilidade financeira. Nós já organizamos a nossa vida assim, tipo, eu já sei como conviver com o quanto eu ganho de dinheiro, pronto. Só que isso me dá um poder. Agora eu decido se eu vou comer aquele queijo Minas, ou se eu vou comer um queijo Gouda, ou se eu vou comer um queijo não sei das quantas. Esse poder social permite eu começar a discutir algumas coisas. Se eu quero isso ou se eu quero aquilo. Algumas pessoas passaram, então, quando chega aos 40, 50 anos de idade, passaram 30 anos, 40 anos conversando lá dentro. Mas será que eu sou? Será que eu sou? E de acordo com algumas características daquilo que chamamos de personalidade, maneiras de como lidamos com as coisas no mundo ou como lidamos com o que pensamos, algumas dessas pessoas, por exemplo, ficam lá matutando. Ah, mas eu acho que eu sou. Vou lá experimentar. Bom, em primeiro lugar, essa pessoa já vive uma circunstância da possibilidade de vivenciar um comportamento sexual com outro igual. Moralmente já pode. Já tem uma regra moral ali que ela construiu ao longo da vida, tipo, mas eu posso, então eu vou experimentar. Experimentei e gostei. Ah, então eu acho que eu sou. De novo. Bom, essa pessoa já está me descrevendo um comportamento bissexual, porque teve ambas as coisas. E como esses comportamentos eles não são ao mesmo tempo,
como muita gente pressupõe, eles são, olha, numa época de uma maneira, noutra época pode ser de outra maneira. Nós podemos ter 2 épocas na vida só e cada época durar décadas e pronto, acabou. Isso é uma bissexualidade. Não, agora eu sou só homossexual. Sei, mas se teve um comportamento heterossexual antes, não, mas eu fui enganado pelo mundo. Você tem essa possibilidade, você demonstrou isso na prática. O que você fez é verdade. Não, eu era uma mentira. Ok, eu não vou discutir, mas assim, as pessoas conviveram com você. Agora, as pessoas vão se tornando homossexuais, torna a dizer, não é assim. De alguma maneira, elas têm isso desde a infância. Tem isso de que maneira? Tem isso enquanto possibilidade. Um dos fatores eu rotulei agora de valor moral. Se eu tenho no meu valor moral que eu posso ser determinada coisa, eu vou ser essa coisa. Se eu tiver compreensões de que isso é meu direito de fazer, meu direito social, eu tenho outra possibilidade de fazer. Se eu aprender, se eu tiver experiências onde eu me sinto bem nesse contato aqui, pronto, eu já... puxa, eu me sinto bem aqui. Qual é o rótulo que eu tenho que usar para me sentir bem aqui? Se esse é o rótulo, eu posso usar. Quer dizer, nós temos uma variação de fatores que nos conduzem a isso. Ora, como eu disse, se você me perguntar como é que eu não sabia que se podia comer jiló na minha infância, hoje eu tenho que deduzir. Mas uma das coisas eu sei é que minha mãe não cozinhava jiló, então eu não podia gostar de jiló. Vou fazer um comentário, aproveitando isso. Isso cai por terra, toda essa tua colocação, uma coisa simples, que a orientação sexual, seja heteroafetiva ou homoafetiva, não é opção, é orientação, que é a forma correta de falar, não é escolha. Né? Então, mas veja, nós não escolhemos, de verdade, nós não escolhemos nada. Nós só conseguimos escolher aquilo que, de alguma maneira, nós tivemos a oportunidade de nos aproximar. Sabe, eu estava falando de queijo, outro dia eu vi um vídeo porque tem movimento, de um queijo de um lugarejo na ilha da Sicília. Eu vi esse vídeo. E as pessoas dizem, você pega com pão, pega aquele monte de verme junto e come. É gostoso. Odeio. Tá bom, se você diz que é gostoso, eu deixo a minha parte para você. Eu não vou conseguir. É uma opção da pessoa. Ela aprendeu que aquilo é comida. E eu posso compreender racionalmente que aquilo é comida. Tem gente que come pequenos polvos vivos. Eu vou dizer assim, eu não vou comer um polvo vivo, eu não vou comer ele cru. Vivo, então não mesmo. Não, mas eles comem. Tá bom. Ele come, mas nem por isso eu vou maldizer a comida ou quem está comendo. Isso. Se a pessoa vive assim, está ótimo. É necessário compreender que alguns comportamentos, de alguma maneira, essas pessoas precisaram desenvolver isso. Isso aconteceu nos primeiros anos de vida. Aconteceu nos primeiros anos de vida e as pessoas mais próximas, pai e mãe, principalmente mãe, teve alguma responsabilidade porque a mãe criou uma série de experiências que essa criança teve. Ou seja, eu comecei a escrever mais cedo porque minha mãe catava um lápis, botava na minha mão e eu estava lá desenhando letras com 3 anos de idade. Puxa, mas isso é bom? Então, não necessariamente. Não, mas isso é bom, porque já começou antes. Não necessariamente. Isso não nos faz melhor que os outros. Isso nos faz diferente, porque eu só fiz diferente. Mas isso não é bom? Então, eu sempre vou perguntar para as pessoas, qualquer coisa que elas digam que faça, você se sente bem fazendo isso? Te faz feliz? Você está bem adaptado, organizado na tua vida? Continue fazendo. Não estou porque isso me faz mal. Quer mudar, a gente muda. Eu ajudo a mudar. Porque nós precisamos entender que nós não fazemos escolhas. O ser humano, filosoficamente, principalmente nos últimos 150 anos, nós tivemos algumas filosofias que falavam da nosso livre-arbítrio.
É, livre-arbítrio é um conceito filosófico sobre a moral que nós devemos assumir assim. Eu sei que aqui nessa cultura, se eu fizer isso é errado, se eu fizer aquilo é certo. Então eu tenho um direito, eu tenho um poder de decidir. Sei, mas e as outras coisas? Então, outras coisas não. Nós dois usamos óculos. Eu fiquei pensando, e se nós dois, desde criança, fôssemos orientados, acostumados a dizer que não podia usar óculos, que óculos é feio, óculos é horrível, óculos é um sinal de fraqueza. É de 4 olhos. Nossa, eu aprendi que quando assim, eu pus um óculos, eu comecei a não ter dor de cabeça, eu falei assim, daqui que eu vou usar. Não quero dor de cabeça. Pois é. Mas assim, eu sei de pessoas que não usavam óculos, não usam óculos, mesmo que precisam. Precisam Exato. e pronto, acabou. Ou também já conheci uma pessoa que usava óculos, eu fui falar do óculos como um exemplo, ele olhou para mim assim, ah, não, meu óculos não tem grau, eu só uso porque eu acho bonito. Ok, ok. Oswaldo, deixa eu aproveitar o gancho, mas tem 2, 3 colocações que eu acho muito interessante e importante que você coloque. Não sei se vai sair um pouco da trilha, mas falando eu tenho situações que eu atendo, e amigos também, que têm filhos adultos vou colocar assim, que descobriram homoafetivos, cuja família não aceita. E é muito comum essa pessoa homoafetiva que gosta e quer o carinho da família, quer ser aceita pela família, mas está com muita ideação suicida. Geralmente eu trago a família geralmente os pais, né, convivem, e dou, entre aspas, nem entre uma aula do que é a sexualidade, do que é a homossexualidade. Mas aí o que eles trazem via de regra? Você sabe disso. A questão moral rígida, pelo qual foi educado, e a questão religiosa. E aí o que acontece? A pessoa está bem resolvida com a própria identidade sexual, ponto. Mas aqui vem com muita ideação suicida por não se sentir aceito no seio familiar. Isso. Como você falava, a homossexualidade é uma ilha cheia de um monte de idiotas ao redor, porque, afinal de contas, existe todo um comportamento de agressão ao que é diferente. A família pode ser assim. Mesmo que a família diga que ama o filho ou a filha, e de repente a família tem agressões sobre aquilo que pareça ser homossexualidade. Aliás, seja ou não seja. Outro dia eu ouvi um colega de profissão, ele falou num grupo assim publicamente que ele é heterossexual, é casado, e como ele tem comportamentos que algumas pessoas acham que é homossexual, já vão para cima dele achando que ele é homossexual. Ele fala assim, de onde você tirou essa ideia? Ai, você não é? Não. Ou seja, de novo, a gente põe um óculos e chama a gente de 4 olhos. Ou seja, existem algumas pressuposições que produzem agressões. E essa é uma coisa complicada na nossa cultura. Porque a agressão é uma forma de tentar provar que eu estou mais certo que o outro. Só que quando isso acontece na família, a pessoa, se isso aconteceu desde sempre, a pessoa internalizou, subjetivou, trouxe para ela mesma que aquilo que ela aquilo que ela sente, aquilo que ela gostaria de expressar é errado e ela devia eliminar isso. E eliminar é se cortar, por exemplo. Veja que eu falei só de se cortar, nem de tentativa suicida. Que crianças e adolescentes que ficam se cortando, se estão discutindo a questão sexual lá dentro delas mesmas, elas estão fazendo esse comportamento assim, tipo, eu não sei como dizer para o meu pai, para minha mãe, eles falam, fazem piadinhas em público, vem uma piadinha na TV, eles concordam, então eles vão fazer piadinha de mim, então eu sou ruim mesmo. Se eu sou ruim, eu tenho que ser destruído. Por isso que eu publiquei esse artigo hoje, fiz questão que o Contário Caligares também aborda essa questão, inclusive aqui em Piracicaba, já atendi, famílias que expulsaram a filha da família. Geralmente são famílias extremamente religiosas e são fundamentalistas. E aí, para onde vem? O terapeuta, infelizmente e infelizmente, é a única pessoa na qual ela pode desabafar e receber o colo.
Mas é bom e, ao mesmo tempo, só isso não adianta, né? Não. Você fez uma coisa importante. Vamos chamar os pais, assim, para minimamente conversar com os pais para fazer uma, vamos chamar assim, de psicoeducação, porque no final das contas nós estamos num papel profissional ali como autoridade que discute o assunto, então nós podemos falar disso. E se eles vieram, já estão aceitando pelo menos uma parte da discussão. Ou pelo menos vão sair dali assim, tipo, será que tem outra pessoa que está certa? Assim, será que... Vamos começar a discutir. Também é verdade que muitas vezes, quando isso acontece numa família, o que nós precisamos é literalmente uma abordagem de uma terapia com a família, para que a família, toda a família, consiga discutir o assunto para, olha, como é que eles aprendem a não agredir um ao outro. Porque os pais vão agredir, mesmo que digam, mas eu não queria fazer mal para o meu filho. É, mas a piadinha com que você concordou que ouviu na televisão fez mal para o seu filho. Então, essas coisas em processo de terapia, quando são crianças e adolescentes, nós vamos precisar dos pais para discutir, mesmo porque eles são legalmente responsáveis. Puxa, e se for um adulto de 20 anos? Bom, eu vou perguntar para o meu paciente se ele considera importante que a gente traga os pais para conversar. Se ele considerar que sim, vamos trazer. Mas eu já ouvi adultos, jovens adultos com 20 anos assim, dizendo, não, eu não quero que meu pai e minha mãe venham aqui. Aqui é o meu espaço, aqui eu estou conseguindo conversar e falar de coisas que são importantes para mim, não é para eles. Ok, vamos treinar. Tem que ficar permissão do paciente, claro, sem dúvida. Sim, mas vamos treinar esse nosso paciente, treinar no sentido positivo, de que assim, como é que você vai lá e vai brigar pelo seu direito? Porque assim, você não pode ser humilhado, insultado. Eles podem não aceitar, mas eles não podem te agredir. Isso é o nosso direito de levantar a mão e dizer assim, eu não quero ser agredido. Você falou uma coisa interessante aí agora. É muito comum escutar aqui no set terapêutico, no consultório, quando eu venho adolescente, às vezes eu dou muita risada aqui, né? Que um caso que eu atendi foi clássico. Primeira sessão, a menina, uma adolescente homoafetiva, totalmente tranquila com a identidade dela, e falando que a mãe entrou junto, que questão que entrasse, a primeira consulta. Primeira sessão, falou, Luiz, minha mãe, ela não aceita a minha homossexualidade. A mãe, aceito sim. Falei, minha senhora, a senhora respeita a sua filha, a senhora não aceita a homossexualidade. Mas foi muito interessante que o caso já tem 1 ano e deu super certo. Foi acolhida. Mas eu dei muita risada, porque a menina estava calada o tempo inteiro e deu um grito de liberdade. Mas isso é interessante, você usou um argumento interessante. Eu não preciso achar que todo mundo está certo. Eu posso ter a minha visão, ou seja, eu gosto de tal coisa, eu não gosto daquilo. Mas aprendermos a respeitar é um princípio humano necessário. Eu acredito que nós estamos num momento histórico de desenvolvimento do ser humano, onde nós estamos fazendo crescer a possibilidade de conseguirmos conviver com o diferente. Não são todos. Como é que isso funciona? Então, talvez uma metade da população consiga chegar a algum grau assim. Eu acho que 25%, 1/3 da população nunca vai mudar. Sempre vai agredir os outros. Porque o ser humano tem uma série de possibilidades. A grande coisa das possibilidades é que também os erros acontecem. Então nós não vamos consertar ninguém. Não. Nós da psicologia ajudamos as pessoas, principalmente ajudamos as pessoas que nos procuram a se adaptar à situação para elas não sofrerem. Bom, se elas puderem ajudar outras pessoas a não sofrerem no seu ambiente, ótimo. Mas é aquela pessoa primeiro. A gente não vai consertar o mundo? Não, não vamos revolucionar o mundo. Mas eu acredito que o mundo tem um movimento em ação. Se a gente vai chegar nisto, eu ainda não sei, porque eu sei que assim, a gente anda em ondas. A gente está fazendo nosso trabalho de semente, de plantar, de orientar até onde a nossa vista alcança. Veja, assim, existem estudiosos hoje, são mais estudiosos no campo, vamos dizer, um pouco mais filosófico da questão das identidades relacionadas à sexualidade, que compreendem que todos esses rótulos, eles podem ser, na verdade, fluidos, podem mudar com o tempo. Alguns não gostam de pensar nisso, porque alguns tentam pensar que esses
rótulos, as ditas identidades, elas são fixas e a gente não muda nunca. Bom, começamos a conversar de pessoas que, então, de alguma forma viveram, sei lá, pelo menos uns 20 ou 30 anos, com uma forma de expressão de relacionamentos sexuais e afetivos, e depois muda. Tá bom. Então, é possível ter essa variação? Essa parece ser a hipótese E já está acontecendo. Que está vingando. Porque nós estamos só falando de homossexualidade, mas eu posso pensar assim, numa centena de possibilidades do que nos faz felizes sexualmente. E que às Oswaldo, vezes... deixa eu te cortar. Você deselegante agora. Eu não sei como é que está o controle do tempo que eu deixei com você. Nós temos Tem 10 duas minutos. questões aqui, uma é mais demorada, mas o pessoal Tá bom. pediu para perguntar. Temos Uma mais 10 simples. minutos. Temos 10 10. minutos ainda. Temos 10 Vou minutos começar ainda. pela mais fácil. Vai lá. Vá. Pedir para perguntar, como é que você vê esses neologismos, amigues, colegues, como é que você vê? Isso é depois eu te coloco uma outra, que é sobre adoção por casais homoafetivos. Mas começar por essa aí dos neologismos. Nós estamos num momento social e histórico onde, na língua portuguesa, está se precisando criar um adjetivo e até substantivos neutros, porque em outras línguas já existem palavras neutras. No inglês existem palavras neutras. Em várias línguas existem palavras neutras, mas a nossa não. Isso já implica que a nossa língua portuguesa, ela sempre foi extremada. Esse extremismo fez com que a gente criasse dois times. Um briga contra o outro. E, na verdade, assim, um briga contra o outro de uma maneira não adequada, porque um briga sobre o outro. A briga de poder é muito simples. Homens mandam, as mulheres obedecem. Essa é a regra social. E nós estamos num momento em que nós estamos discutindo que, assim, olha, não precisa fazer assim. Como é que a gente coloca uma equidade? Como é que a gente faz com que os sexos sejam iguais? Pois é, e aqueles que não se sentem identificados nesses extremos? Vamos criar o neutro aí? Essa linguagem neutra, eu não sei se ela vai vingar a longo prazo, mas ela vai ficar na história. Vai ficar na história porque essa é uma necessidade... A experiência que eu tenho aqui é que está criando um clima de aversão aos homossexuais. Então, com esse novo neologismo. Como eu falava, aqueles 25% ou 30% da população sempre vai ser assim, ou seja, se não é o que eu penso, eu sou contra. É isso. Agora é por isso que eu não gosto de homossexual. Certo. Desses 25% ou 30%, nós vamos achar que talvez uma percentagem razoável deles tenham grandes discussões internas sobre homossexualidade, de serem ou não serem, e assim, é melhor destruir-o lá fora do que se destruir internamente. Porque se eu destruir o outro, eu digo que o outro está errado, todo mundo vai achar que eu estou fazendo a coisa certa. Nós dois sabemos que algumas vezes as pessoas são assim. A não aceitação da própria homossexualidade faz com que a gente agrida fora. E veja, se alguém quiser ser chamado de amigo, eu vou dizer assim, tá bom, vou te chamar assim. Olha, é só que assim, você sabe, né? Eu fui chamado de Oswaldo quando nasci, pode me chamar assim porque eu, sei lá, eu me acostumei a ser chamado assim. Não precisa usar linguagem neutra comigo, tá bom? Tá bom, ok. Fazemos um negócio, um acordo. Okay. Então, eu acho que é um momento social importante. Existem mudanças ocorrendo. Elas vão se manter? Não sei quais vão à frente para produzir novas mudanças. Mas eu acho que é importante ter essas variações. Tá. Na verdade, não sei o tempo, se vai dar tempo, porque é um tema muito legal. Eu não vou nem falar de ideologia do gênero hoje, deixa para outro dia, porque a coisa vai longe. Agora, dá tempo de fazer um comentário, né? Já comento, mas eu quero que você fale, aproveitar você. Na sua opinião, como você vê cientificamente, né, a adoção de crianças por casais homoafetivos? Bom, veja, controla o tempo, você que manda aí. Casais homoafetivos adotando. Primeiro, tem criança sobrando órfão no Brasil. Numa quantidade absurdamente grande. Se os heterossexuais não dão conta, por favor, não façam briga contra quem quer dar atenção, cuidado, comida, escola para a criança que está precisando. Essa é a primeira coisa. A questão, eu já comecei com uma questão moral. Ou seja, moralmente, essas crianças precisam de
família. Mas veja, isso não pode ser chamado de família. Como é que vão ser essas crianças? Vão ser pessoas iguais a todo mundo. Existe uma coisa importante para que todo mundo saiba. Crianças criadas por casais homoafetivos não se tornam homoafetivos. É isso? Exato. Não se tornam. Aliás, tenho amigos no Brasil, fora do Brasil, que adotaram crianças. E assim, de repente, um deles veio falar assim comigo, faz muito tempo, há uns 20 anos. Nosso filho fez 18 anos, agora a gente está preocupado com ele. Preocupado como? Ele trouxe a menina lá para apresentar para a gente, está namorando. Os dois homossexuais assumidos, tranquilos, socialmente aceitos, eles têm poder social e têm profissão respeitada e blá, blá, blá. O filho foi criado dentro daquela família, pelos dois, por dois homossexuais, e veio lá trazer a namorada, mulher, para apresentar para os pais. E, tipo, uau! Eles estavam preocupados como qualquer casal. Isso. Qualquer pai assim, nosso filho está namorando, nossa filha está namorando, daqui a pouco sai de casa. Pronto. Saibam disso. Mas não existe uma possibilidade maior. Eu não vi essa possibilidade maior acontecendo ainda estatisticamente. Aliás, quero lembrar uma coisa simples. Os homossexuais, absolutamente, na maioria absoluta, aliás, todos, praticamente, são filhos de casais heterossexuais. Olha, eu estava esperando você acabar de falar para eu falar isso. Ou seja, caraca! Então, heterossexuais fazem homossexuais. Bingo! Tá? Então, assim, é muito importante que pessoas que têm vínculos afetivos importantes, vínculos afetivos que, então, demonstram amor, demonstram uma adequação social, uma organização social, também cuidem de crianças que precisam de ajuda. Mas isso é família. Isso é família. É isso que é família. Exato. E veja, que tem gente que acha que família é assim, né? Tipo, eu caso, tenho um filho, largo, caso, tenho outro filho, largo, caso, tenho outro filho, largo. Ou seja, parece que tem gente que acredita que isso é família. Então, isso parece aqueles convívios nas cavernas, sabe? Então, assim, sei lá, né? Eu tenho sexo com várias pessoas, tenho filho com várias pessoas. Não. Famílias são pessoas que querem cuidar de filhos, para que os filhos sejam adultos responsáveis, sadios, emocionalmente sadios, socialmente respeitados e que cuidem da própria sociedade, caramba. E sexualmente sadios também. Sadios também. Então, deve. Oswaldo, já estamos terminando, né? Uhum. Como é que está aí? Em 3 minutos da nossa hora. Eu sei que pode estender uns minutinhos, mas Tá. eu queria assim pensar uma coisa com você para nós Vamos lá, tá com você. concluirmos assim, né? Em verdade, essa conversa ela mal começou. Porque você sabe que quando eu começo a falar de um tema, eu começo a lembrar de um monte de coisas que eu já li. Não, você tem uma diarreia verbal muito gostosa. A coisa flui. É legal. Mas uma das coisas que, assim, eu acho que é necessário é abrirmos os espaços para conversarmos sobre essas coisas no mundo. Nessa quinta-feira à noite, daqui a 2 dias, um grupo do nosso grupo de pesquisa nosso, a Carla Velho, o Samir Mussi e mais 2 pessoas vão estar discutindo ao vivo pelo YouTube do Instituto Paulista de Sexualidade. Que, aliás, você é diretor-presidente do Impassex, Instituto Paulista de Sexualidade. Eu divido a administração com a Carla, que a sua esposa é minha companheira desde sempre, e acho que é assim, bastante importante estarmos discutindo coisas assim. Ela propôs que se discutam machismo, racismo e LGBTfobia dentro da psicologia, pelos psicólogos. Porque, assim, essas são coisas que precisam ser discutidas. Nós estamos falando das pessoas que nos procuram. Mas nós dois sabemos que temos colegas que ainda dizem que homossexualidade é doença. Meu Deus! Aonde essa pessoa fez faculdade que ela não aprendeu? Aí passa a julgar o cliente ou o paciente. Isso é horrível. Ótimo o teu verbo, porque isso é julgamento. Isso é usar o rótulo como uma forma de configurar uma doença. Um dos problemas grandes é que muitas vezes a gente usa rótulos para
para brigar contra o outro, para destruir o outro. E isso não faz parte da psicologia. A psicologia muitas vezes usa rótulo para, na verdade, tentar entender alguma coisa, descrever alguma coisa, algum fenômeno. Mas eu sei que, e aprendi uma coisa na psicologia, eu tenho que perguntar: quem é você? Como é que você é? O que você faz? Porque assim a pessoa descreve para mim, e assim ela me conta, e assim eu posso lidar com ela. Se ela é hoje assim, amanhã vai ser diferente, eu estou aqui para aceitar. Aceitar pura e simplesmente? Estou aqui para aceitar. Espera aí, eu não tenho que brigar contra ela. Então, se hoje ela é uma coisa, amanhã ela vai ser outra coisa, esse não é meu problema. Se ela precisa de ajuda, e eu sei ajudar, eu vou ajudar. Esse é o nosso papel. Exato. Por isso que termos essas discussões, essas lives, é muito importante. Você tem um papel social importante. Vamos lá fazer a coluna no jornal. Para quê? Para minimamente mobilizar as pessoas para o assunto, para minimamente ajudar as pessoas a conversarem, a discutirem, para minimamente as pessoas, puxa, isso é verdade, puxa, isso pode. Uhum. E não passar valores morais de certo e errado do profissional, né? Como você falou, abre espaço para discussão, mas não dizer o que é certo e errado na nossa cabeça. Eu acho que assim, tentando finalizar para trazer uma ideia, é que heterossexual ou homossexual, todos somos humanos. E sermos humanos significa que podemos sofrer. Se estamos em sofrimento, é para isso que a psicologia serve, para ajudar as pessoas a lidarem, a trazer aquilo que seja, pode ser um equilíbrio emocional de novo, lidar com situações, ou aprender a lidar com situações, para que o sofrimento não destrua. Se o sofrimento disser respeito a essas questões, heterossexualidade, homossexualidade, qualquer outra coisa, puxa, estamos aí para ajudar. Tá bom. E não é o comportamento que define o problema. É o como o convívio com as outras pessoas pode estar trazendo problemas. Exato. É isso que eu Oswaldo, gostaria de deixar aqui. muito obrigado de coração. Eu sei que você está sempre disponível. Essa live vai ficar. Hoje eu aprendi, já aprendi a salvar para não sacanear da outra vez. Vou deixar salvo. E você vai fazer o upload no YouTube? Tá. Aí eu divulgo aqui também para o pessoal. Perfeito. Obrigadão. Muito obrigado de coração. Boa noite para todos. Boa semana. Obrigado a todos todos nós. felizes. Yes. Gente, fique com Deus. Uma ótima semana. Obrigadão, Oswaldo. Um beijão na Carla.